acho que sim. Sim. Eu acho que sim, acho que é fundamental. É uma questão essencial, tem que estar em pauta. Sim, com certeza, eu acho que é um tema a ser tratado para Rio+20, ou pelo menos para o que a gente almeja como desenvolvimento sustentável. Acho que até a pergunta quase se deveria inverter, porque ela não deveria estar, porque para ela estar, ela tem milhares de motivos. Uma vez que a Rio+20 está em pauta, desmatamento, meio ambiente... Precisa estar na pauta da Rio+20, porque falar em desenvolvimento sustentável, que é o foco não só da Rio+20, mas de todas as conferências da ONU que se arrastam ao longo dos anos, é falar da relação dos seres humanos com os animais. Eu acho que o vegetarianismo, a alimentação sem carne, sem produtos de origem animal, ou a redução do consumo de produtos animais, está cada vez mais entrando na pauta da sustentabilidade, o que é um movimento importante e eu diria até inevitável. Ela é uma alimentação mais sustentável e mais responsável com o meio ambiente e socialmente também. Porque a questão dos animais, ela não engloba só os direitos dos animais, mas ela engloba também questões de meio ambiente, de produção de grãos que são destinados para os animais. Esse nosso consumo, que é o mais básico, que é o alimento, tem um impacto gigantesco em todos os biomas. E a gente tem que começar a pensar cada vez mais nessa cadeia. E eu acho que o vegetarianismo não está só relacionado à questão de ser um animal, ser vivo, né, em questão, mas a questão toda da cadeia que você está gerando por trás da alimentação. E para o Brasil, obviamente, você pensar em desmatamento, qual que é o maior fator disso? A questão dos pastos, dos campos de pasto para gado, que é para se consumir carne. Então, obviamente que isso tem uma relação direta com a mudança climática, com desmatamento, com todos os problemas que a gente está vendo que são grandes questões polêmicas ambientais hoje do Brasil. Então, com certeza faz parte da solução, né? Tem tudo a ver, assim, excluir o consumo, ou seja, a alimentação vegetariana, é estar excluindo parte do problema, né? E se a gente conseguir, em primeiro lugar, repensar o consumo de alimentos e, em segundo lugar, mudá-lo, a gente conseguiria também ter um impacto muito grande na preservação de muitos dos biomas que hoje correm risco. Lembrar que a gente vive num planeta, num ecossistema como um todo, né? E que a gente precisa pensar nesse equilíbrio, nesse ecossistema. E pensar no ecossistema significa pensar nos direitos dos nossos animais, significa pensar na nossa maneira de alimentação. É pensar nessa lógica de consumo, né, atual. Isso envolve a maneira como hoje o ser humano lida com os animais como um produto, como uma mercadoria. Está cada vez mais comum as notícias sobre o impacto da pecuária no meio ambiente e nas pessoas. Hoje a gente sabe que muito do trabalho escravo no Brasil ele está nessa indústria. Então não é só uma questão de ambientalismo, é uma questão social também. E eu acho que tem tudo a ver com a proposta da Rio+20. No caso da Rio+20, que tem como pauta a transição para a economia verde, no desenvolvimento sustentável e inclusive questões sociais como a erradicação da pobreza, eu acho que é muito importante que a gente lembre que produção animal, agricultura animal ou pecuária está no cerne de toda essa problemática, porque hoje é um dos maiores responsáveis por emissões de gases de efeito estufa, porque consome uma quantidade imensa, estratosférica de água, porque gera uma quantidade estratosférica de resíduos e até mesmo porque maltrata animais, bilhões deles, todos os dias, e nós não podemos dissociar o respeito aos animais do respeito a qualquer coisa, a qualquer forma de vida e aos humanos. Pensando nisso, nós criamos o coletivo, o movimento Rio+VEG, que é para garantir que essa questão e outras sejam trabalhadas nas diversas discussões que nós teremos antes, durante e depois da Rio+20. A pecuária está invadindo florestas e a gente tem um consumo absurdo de carne, sem falar de virar vegetariano, mas no mínimo de diminuir o consumo. A pecuária é um dos que mais desmatam. Hoje ninguém para pensar nisso. Eu acho que falar em sustentabilidade é você parar para pensar como que é produzido isso que você come, se isso é justo, se isso é humano, se isso é sustentável, né, se isso é legal. E então por isso eu acho assim, que falar de desenvolvimento sustentável é falar assim, discutir direitos dos animais. Então pensar comida vegetariana, pensar comida vegana, alimentação vegana, tem que estar na Rio+20. A gente tem que
deixar de ter medo, né, quebrar esse tabu de falar sobre alimentação vegetariana, porque esse assunto é realmente totalmente pertinente à discussão do desenvolvimento sustentável. Nosso papel é demonstrar que isso não é uma pauta pontual. Isso daí é uma das mudanças de hábitos essenciais quando a gente pensa um consumo sustentável, responsável e ético. É isso, eu acho que é fundamental, precisa entrar no debate, e não só entrar no debate, mas a gente sair com ações concretas da Rio+20 nessa questão. O Rio Mais Veg é um movimento que surgiu, um movimento independente, horizontal, que surgiu dessa ânsia de colocar a alimentação vegetariana em pauta no contexto da Rio+20, e é um movimento que está crescendo muito e que nós esperamos que alcance, né, as mentes e os corações das pessoas que estiverem envolvidas com esse debate, para que a gente inclua esse assunto nos nossos hábitos e na nossa pauta.